Talvez você nesse exato momento está se perguntando: por que que eu devo ter um MEI? Então o objetivo hoje aqui é trazer alguns esclarecimentos para você que está com esse pensamento de ter um MEI ou não. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então eu quero hoje aqui compartilhar com você sobre por que ter um MEI. Então eu fiz aqui algumas anotações. Então esse daqui vai ser o nosso companheiro aqui sempre nos vídeos, porque é onde que eu faço aqui os rascunhos sobre os temas que a gente aborda aqui nos vídeos. Então, começando aqui hoje então com o porquê ter um MEI. Então, por que você deve ter um MEI? Eu fiz aqui uma listagem de alguns pontos que eu acho interessante levar em consideração se você está com esse pensamento de ter um MEI. O primeiro ponto de por que ter um MEI, eu vejo que é a regularização, é a formalização do seu negócio. Acho que é um momento ali que você separa o seu CPF do seu CNPJ. Então, quando você abre um MEI, então você passa a ter um CNPJ, que é ali a identificação da sua empresa. Então aí você consegue separar o que é seu, pessoa física, e o que é da sua empresa. Porque é muito importante essa separação para você ter uma clareza sobre como que está a sua atividade. Porque às vezes você recebe outros recursos que não é da sua atividade, então você torna misturando tudo ali, então você torna não tendo uma clareza. Acho que o primeiro ponto, então, porque ter um MEI seria a questão de você ter o seu negócio formalizado. Então, você sair da informalidade e se formalizar. Então, é importante você ter um MEI para essa questão, de você conseguir separar ali as duas personalidades, a pessoa jurídica e a pessoa física. Eu já quero convidar você aqui para se inscrever aqui nesse canal, já dar o seu joinha e deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. E você se inscrevendo aqui nesse canal, deixando o seu joinha, você vai estar fortalecendo aqui para cada vez mais nós estarmos trazendo aqui conteúdo para ajudar você no mundo do empreendedorismo. Então, ajudar você no seu negócio, ajudar você a ter uma visão 360 e refletir alguns pontos que talvez passa ali batido no dia a dia. O outro ponto é você melhorar a gestão. Então, quando você formaliza o seu negócio, então você consegue melhorar a sua gestão. E é muito importante porque, assim, a visão que eu tenho de MEI é que não é algo para ser eterno. Porque eu acho que isso é minha visão, tá? É a forma que eu vejo. Porque, assim, talvez você discorde, tá tudo certo com isso. Mas a minha visão, eu entendo que o MEI é para você validar uma ideia e você validando essa ideia, você potencializar. Pelo menos não, a visão que eu tenho é que o MEI não é para você ser MEI eternamente. Ah, tudo bem, quando eu saio do MEI tem outros pontos e tal e tal. Mas querendo ou não, assim, acho que quando a gente pensa em ser MEI, eu acho que a gente está sendo muito, desculpa da palavra, mas acho que a gente está sendo muito medíocre, acho que a gente está pensando muito pequeno. Então, assim, eu acho que a questão do MEI, ele é uma forma de você validar a sua ideia. E tá tudo certo também, eu acho que talvez eu possa ser errôneo aqui nessa minha colocação da mediocridade, mas tá tudo certo se você... Não, eu quero ser MEI para o resto da vida. Então tá tudo certo, eu não tenho nada contra isso, mas assim, a visão que eu tenho de MEI é isso, para validar uma ideia e crescer. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que falo e entendo que o MEI não é para a vida toda. Ele é um período ali de teste e depois do período de teste é você crescer mais ainda. Então, quando a gente fala de melhorar a gestão, a gente está falando de um volume de informação menor. Então o nível de complexidade menor. Então, acho que igual eu comentei anteriormente, acho que quando você formaliza o seu negócio, então você passa a ter um CNPJ. Então você consegue separar o que é seu pessoal e o que é do seu negócio. Então você deve abrir uma conta bancária para sua empresa. Os recursos financeiros da atividade que você recebe, você tem que receber no seu CNPJ. Por quê? Porque você organiza, porque você tem clareza. E assim, e as saídas também da mesma forma. Você tem que definir um prolabore ali e sempre fazer o retirado do seu prolabore para sua conta pessoa física e pagar suas obrigações de pessoa física lá pela sua conta pessoa física. Mas eu sou pequenininho, eu vou ter que ter isso e tal. Sim, é interessante. Por quê? Se você
não faz isso desde o princípio, depois que você estiver grande, vai ser mais doloroso para você fazer, vai te dar mais trabalho, você vai estar acostumado a fazer daquele jeito. E, como aqui nós atendemos, além da parte contábil, nós atendemos na parte financeira, e um dos maiores gargalos que eu vejo, um dos maiores problemas que eu vejo, é, é a falta de organização. Então, se torna algo crônico. Então, como nós atendemos aqui na parte tanto do BPO financeiro, consultoria e assessoria, em algumas assessoria ou mentoria, a gente faz um diagnóstico e a gente identifica que o problema daquela empresa é algo crônico. Na maioria das vezes, o que é? É a desorganização. Então, por isso que é importante você, mesmo sendo MEI, tendo isso separado, porque isso vai ajudar você quando você for maior. E se você não tem pretensão de crescer, mas você vai ter clareza. Então, acho que hoje a gente encontra muitas empresas aqui que chegam até nós, aqui no escritório, com problemas crônicos. E esses problemas foi gerado quando a empresa ainda era MEI. E muitas dessas, eu confesso para você que estão em situações muito complexas. E assim, é muito desafiador fazer uma reversão, mas lógico, a gente cria um plano, a gente trabalha em cima, direciona o empreendedor para que ele reverta isso e alavanque o negócio. Mas assim, olha para você ver, se você começa bem estruturado, isso gente, não é coisas milaborantes não. Talvez você venha aqui na internet e pesquisa, como organizar o financeiro, aí você vê um monte de nome bonito. Não, a questão que eu falo para você é você fazer o básico. Eu tenho a seguinte colocação, acho que o que mata a fome é arroz e feijão. Lógico, eu venho com bife ali, eu venho com a salada e tal. Então, aí você aprimora ali o seu prato, mas na gestão não é diferente. Então, o que dá resultado é o básico, bem feito. Então, lógico, aí depois você vai implementando novas ferramentas, porque aí você vai potencializando. Porque se você não dominar o básico, não adianta você ir para o nível difícil, porque no nível difícil só vai gerar frustração para você. Então, você ter o MEI vai ajudar você ter a sua atividade formalizada, que no caso é você ter o CNPJ de MEI, vai ajudar você a melhorar a sua gestão, para que você, quando crescer, você cresça estruturado. Então, acho que, na minha visão, esse é um outro bom motivo para você ter um MEI. E um outro ponto aqui, olha, se você já chegou até aqui, já me ouviu falar até agora, não deixe de deixar o seu like, deixar aqui o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém e se inscrever aqui também no canal, tá? Porque você vai estar nos fortalecendo. Outro ponto é o baixo custo. Então, por que eu tenho o MEI? O MEI ele tem um custo bem inferior do que qualquer outra empresa. O custo dele se resume a algo a menos de R$100 por mês. Isso no ano de 2026. Porque aí depende se você é comércio e serviço, mas você não vai pagar mais do que R$100 por mês. Então, assim, o baixo custo que você tem. Então, esse é um ponto também interessante. Aí, assim, tem um outro ponto que, lógico, nem todas as atividades pode ser MEI, tá? Então, assim, mas, sei lá, acho que 70% das atividades podem ser MEI. O que não pode ser MEI? Toda atividade regulamentada por um conselho. Então, fisioterapeuta, dentista, médico, contador, consultor, não pode porque tem um conselho por trás dessas atividades. Então, não pode ser MEI. Mas na maioria das atividades, sim, podem ser MEI. Então você tem esse baixo custo mensal. Então é importante porque você tem a regularização, você tem a organização melhorar, você poder melhorar a gestão e você tem um baixo custo de compromissos com essa empresa mensalmente. Então, é um ponto também que é interessante você ter ali um MEI. Então, é um ponto que acho que essa questão do valor ser mais barato, isso é muito bom. Então, quem não gosta de pagar menos? Então, todo mundo que gosta de pagar menos. Então, é um ponto importante. Mas entenda que isso, pelo menos é a visão que eu gosto de enxergar, é para um período de teste. Porque você como MEI, você organiza, você formaliza, você valida. Então, assim, para que quando você tenha que ir para um outro regime, você possa ir continuar crescendo, tá?
Então, acho que esse é uma outra vantagem de você ter um MEI. E um outro ponto aqui, acho que é bem importante, que é a questão de poucas obrigações. Então, o MEI ele tem pouquíssimas obrigações. Então, assim, não quer. Não quer dizer que é pouca que eu não devo me preocupar. Sim, você deve se preocupar, porque aqui no escritório chegam muitos MEIs com situações muito críticas, porque assim, não era para ter, mas por causa de não se importar às vezes com essas poucas obrigações, o pouco é acumulado várias vezes se torna um grande problema. Então, acho que você tem que evitar isso. Então, quando eu falo aqui de poucas obrigações, não é que não tem obrigação. Se você, como MEI, você vai ter as suas obrigações de pagar a guia do DAS mensalmente, que geralmente ela vence ali todo dia 20. Se o dia 20 cair num final de semana, você vai pagar no próximo dia útil. A questão da entrega de declaração de faturamento do MEI, então você entrega ali todo início do ano seguinte, você faz essa entrega, e tem ali a questão do controle de faturamento. Então, de controle de faturamento mensal, você deve manter esse controle mensal, conforme a legislação ela exige. E, então, assim, são pouquíssimas obrigações. Então, por isso que eu falo, eu vou ancorar na outra fala que eu comentei aqui anteriormente, que o MEI é para testar. Então, você valida, formaliza, valida e com baixa complexidade. Mas assim, você tem que entender como que funciona. Você não quer dizer que é simples, que você, não, vou levar de qualquer jeito. Então, tome cuidado. Então, acho que esse é um outro ponto vantajoso de você ter um MEI. Então, assim, essa questão de poucas obrigações, não abra um MEI achando que você não tem obrigação nenhuma. Que aí o que acontece? Muita gente eu vejo chegando aqui no escritório com essa questão de abrir o MEI, não fez as contribuições e isso virou uma bola de neve e aquela questão. Então, assim, se você achou interessante e quer abrir um MEI, então entenda que você tem obrigações. Não quer dizer que são poucas obrigações que você não tem, tá? Então é um ponto importante para você se atentar se você for constituir um MEI. Outro ponto, acho que interessante, acho que é a questão de oportunidades. Acho que você ter um MEI, ele vai abrir outras oportunidades. Eu não falo em questão de captação de recursos financeiros, porque assim, a gente tem vivido nesses últimos anos uma alta inadimplência em questões de créditos para os MEIs. Então, o que acontece? A maioria dos bancos eles estão limitando esse crédito. Não é que não existe, mas os bancos estão dificultando mais esses recursos. Infelizmente, é aquele fator, né? Por causa dos, dos maus, né? Os bons se pagam a conta também. Então, infelizmente. Mas acho que quando eu falo de oportunidade, eu estou falando da questão de você poder acessar algumas oportunidades. Se você fosse apenas operando com seu CPF, você não teria. É um dos pontos. Acho que é prestação de serviço para órgãos públicos. Então, eu vejo que os órgãos públicos, quando eu falo de órgãos públicos, eu estou falando de prefeitura, do governo e por aí vai. Então, quando você tem um MEI, tanto um MEI de serviço quanto um MEI de produto. Então, você pode vender produto por licitações e serviços também. E principalmente na parte de serviço ali, eu vejo que muitas prefeituras elas têm ali um regulamento específico para os MEIs. Então, assim, para as pessoas que têm MEIs, elas conseguem pegar serviços ali, pequenos serviços, não de altos valores, mas serviços pontuais ali, né, principalmente na serviço de prefeitura, que gerando uma receita para o negócio. Então, assim, quando você tem um MEI, então você abre oportunidade. E também tem outro ponto que algumas empresas, elas não compram um produto ou um serviço de uma pessoa autônoma. Então, ela compra se for de um CNPJ. Então, assim, querendo você ou não, você vai ter ali oportunidade. Lógico, essas oportunidades não caem do céu. Então, assim, eu tô falando questão de prefeitura aqui. Se você tá me assistindo, dá uma olhada nas prefeituras da sua cidade,
dá uma olhada nas prefeituras da sua vizinhança aí, que é perto de onde você mora, e se inteira sobre essas questões de serviço, principalmente. O que que tem ali que você, como MEI, você pode estar fazendo e estar ali podendo é, pegar ali um serviço. Então, assim, ah, algumas pessoas talvez falem, não, mas prestar serviço para órgãos públicos é free e tal. Sim, existe casos e casos. Pelo menos assim, os MEIs que nós temos aqui, não temos tido problema em questão de prestação de serviço para órgãos públicos. Quando eu falo de problema, é a questão de pagamento. Lógico, tem ali nos empenho um determinado prazo, mas todos os nossos clientes que são MEIs aqui que a gente assessora, esses clientes eles têm recebido no tempo que é estimado. Então, assim, então não é uma prefeitura só, não é um mês só. Então, são vários MEIs, são várias prefeituras que esses MEIs estão prestando serviço. Então, assim, então você não necessariamente precisa seguir o meu conselho, mas dá uma olhada, dá uma pesquisada, e querendo ou não também no lado privado, tem a questão de que você só vai conseguir vender se você for um CNPJ, então o MEI é a oportunidade para você. Então, esse aqui são alguns pontos que eu queria trazer para você que está aí querendo abrir um MEI, que você está pensando se é vantajoso ou não. Então, eu espero que possamos ter contribuído aí com você. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal.